Gente, recentemente eu postei uma parte de uma live que eu fiz com o coletivo Vivências Superdotadas, em que eu falo da misoginia dos filósofos clássicos, como Aristóteles e Rousseau. Porém, nos comentários encheu de homem falando que o que eu estava fazendo era anacronismo histórico, ou seja, eu não estava considerando que na época daqueles homens era normal falar aquele tipo de coisa horrível sobre a mulher. Antes de eu explicar por que isso não é mero anacronismo, eu queria pontuar algumas coisas. Apenas homens questionaram o meu vídeo. Só tô jogando informação, assim. Eu acho que tem a ver com misoginia isso. E segundo, por que que incomodou tanto eles a ponto deles quererem comentar ao invés de ouvir essas coisas horríveis que os filósofos falaram sobre a mulher? Ao invés de falar, nossa, que horrível, vocês vão lá e tentam apontar algum erro na coisa, sabe? Acho que fica a reflexão. Vocês querem validar o vídeo, sabe? De alguma forma. Terceiro, se fosse com vocês, se fossem, vamos supor que no passado existiram grandes filósofas mulheres que influenciaram os pensamentos de séculos e até hoje influenciam o pensamento contemporâneo, e elas falaram mal do homem. Ou seja, eu estou tentando fazer aqui um pequeno exercício de empatia, sabe? Sabe, homem? Empatia é se colocar no lugar do outro. Se fosse com vocês, vocês ficariam felizes? Aqui essa citação, por exemplo, de Hesíodo, de 570 a.C., no alvorecer da cultura grega. Ele falou que a mulher é responsável pela introdução do mal no mundo. Aí vai a gente falar que são os homens que causam as guerras, são os homens os responsáveis pelos assassinatos, são os homens responsáveis pelo mal no mundo? E ó, mas enfim, explicando finalmente o vídeo sobre a misoginia dos grandes filósofos. O que eu quis fazer naquele vídeo foi em paralelo a algo que eu aprendi na minha faculdade de letras. É, sabe os clássicos da literatura? Eneida, Odisseia, etc. Até hoje tem influência nas obras cinematográficas, nas obras literárias, tem referência aos clássicos da literatura, porque clássico é atemporal. A mesma coisa com os filósofos. Assim, falando de uma maneira bem grosseira, assim, é tipo um efeito dominó. É que nem você não relacionar a pobreza ser predominantemente negra, você não associar isso à escravidão, porque a escravidão gerou um prejuízo para os povos afrodiaspóricos do Brasil, e isso foi causando um efeito dominó até a gente chegar hoje na situação atual em que as pessoas negras, elas têm menos oportunidades que as pessoas brancas. Esse foi meu ponto no vídeo. Se você concorda comigo que a gente vive numa sociedade machista, esse machismo ele não saiu do vácuo, ele saiu da história, da antiguidade, da Idade Média, ele vem se arrastando até agora. Mas o homem continua no poder por um motivo, e nós temos índices altos de feminicídio também por um motivo que não se criou no vácuo. Ele veio de séculos e séculos de história. E foi influenciado, sim, pelos filósofos clássicos, que são atemporais.